Lição 9, preparada pelo pastor Dionatan Cardoso. Estudo em João 9. Ver para crer ou crer para ver, versículo-chave. Jesus continuou: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. João capítulo 9, versículo 39. Alvo da lição. Ao estudar esta lição, você vai cientificar-se da autoridade de Jesus, tanto nas questões físicas quanto nas espirituais. O capítulo 9 de João é singular, quando pensamos em sua estrutura e propósito. Por isso, antes de expor o texto, é importante visualizarmos como João o estruturou. Primeiro ponto. O capítulo deve ser dividido em 3 partes. 1. Jesus cura um cego de nascença de sua cegueira física. 2. Os fariseus se recusam a acreditar no milagre, pois são cegos espirituais. 3. Jesus cura o ex-cego de nascença de sua cegueira espiritual. Segundo ponto. O propósito do capítulo 9 de João pode ser observado em 3 perspectivas. 1. A história do cego foi contada para provar a messianidade de Jesus. 2. A história do cego ilustra e comprova o que Jesus disse sobre si. 3. A história do cego ilustra e comprova as verdades que Jesus proclama. Tópico 1. A cura da cegueira física. A compaixão de Cristo curando o cego de nascença é uma demonstração de não é alheio ao sofrimento humano. Observe que o texto declara que aquele homem era cego de nascença. A pergunta dos discípulos: Mestre, quem pecou para que este que Deus homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Era objeto de má interpretação bíblica na época e ainda hoje ocorre. Já a interpretação de Jesus é que o sofrimento humano sempre esteve sob o controle pleno de Deus. O propósito é claro. O sofrimento é para a manifestação da glória de Deus. Os versos 4 e 5 retratam o ensino de Jesus em face daquela situação. Jesus demonstra que aquele milagre deveria acontecer naquele momento para a glória de Deus, pois seu ministério terreno era temporário. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Quando diz, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, o sentido é de referência direta à morte de Cristo e final desta etapa. Os discípulos veriam desfrutar ao máximo o tempo de permanência de Cristo no mundo. Contudo, a luz ainda atuaria nos servos dele durante todo o tempo determinado no plano de Deus. A cura daquele cego de nascença aconteceu de um modo muito curioso. Jesus cuspiu no chão e fez uma lama com a saliva, aplicando a lama nos olhos do cego. Depois disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé. O resultado foi surpreendente. Aquele homem foi curado de sua cegueira física. João para hoje. A pergunta que precisamos fazer diante do sofrimento é: o que o Senhor quer realizar em minha vida por meio desse sofrimento que estou passando? Rejeite os ensinos estranhos que dizem que o sofrimento é resultado de maldições ou obra de Satanás. Lembre-se de que é Deus o grande administrador da vida humana. Tópico 2. O impacto da cura do cego. Primeiro ponto. O cego e os vizinhos. O homem foi curado, mas poucos tinham testemunhado o fato. Logo surgiu a dúvida sobre a identidade dele. Após o ex-cego se identificar, seus vizinhos perguntaram: Como foram abertos os seus olhos? O autor daquela maravilhosa obra foi Jesus, porém, o ex-cego não sabia quem o havia curado, pois era cego quando esteve com o Mestre. Segundo ponto, o cego e os fariseus. Este trecho nos revela uma verdade. Cegos espirituais são incapazes de enxergar o modo como Deus age. O homem que acabou de ser curado da cegueira foi levado para os fariseus. O fato de ter sido curado num sábado alvoroçou os religiosos da época. Anteriormente, Jesus já havia curado um paralítico no sábado, o que gerou grande conflito. Os fariseus também perguntaram sobre o ocorrido e obtiveram a resposta do ex-cego. Todos os fatos foram informados pelo homem de forma absolutamente legítima. Porém, os religiosos foram incapazes de olhar para os fatos do modo correto e, em vez de se admirarem com a cura, eles afirmaram que Jesus não era de Deus por não guardar o sábado.
Como os fariseus estavam divididos, eles recorreram ao cego para obter mais informações. E o ex-cego deu sua opinião sobre Jesus. Ele é um profeta. João para hoje. Os incrédulos são incapazes de aceitar as mais claras evidências da obra de Cristo. Eles simplesmente não podem aceitar que o Senhor opera maravilhas na vida de alguém. Cuidado, caso você esteja negando alguma verdade da Escritura. A Bíblia é a fonte da nossa fé. Terceiro ponto. Os fariseus e os pais do cego. Os fariseus não acreditaram na história do ex-cego e mandaram buscar os pais dele. 2 perguntas foram feitas aos pais. É este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Os pais responderam à primeira pergunta, mas se esquivaram da segunda. Na época, um homem com aproximadamente 13 anos de idade já podia dar testemunho sobre si mesmo. Por isso, os pais disseram: ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Fizeram isso porque não queriam ser contados entre os discípulos de Jesus. João para hoje. O verdadeiro crente certamente será perseguido em alguma medida. Prepare-se como crente para ser rejeitado pelas pessoas. E impossível que haja paz entre a mensagem cristã e as crenças deste mundo. A luz não é bem-vinda para quem ama a escuridão. Você encararia a perseguição como bênção? Quarto ponto. Os fariseus e o cego. Os religiosos tinham informações fidedignas, porém, não satisfeitos, mandaram chamar o homem que tinha sido cego e o acusaram de mentiroso. Ele estava convicto da verdade. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Até esse ponto, ele se limitou aos fatos, mas logo percebeu que os fariseus estavam tentando enredá-lo para anular o seu testemunho. O homem, já irritado com as perguntas, respondeu asperamente. Sem argumentos sólidos, os fariseus tentaram mostrar superioridade religiosa a fim de intimidá-lo. Nesse momento, aquele homem pronunciou a verdade. Mesmo sem saber ao certo a identidade de Jesus, ele estava disposto a pagar o preço pela verdade. O resultado óbvio foi que os religiosos não aceitaram aquele testemunho e o expulsaram da sinagoga. Tópico 3. A cura da cegueira espiritual. Primeiro ponto. Jesus e o cego expulso da sinagoga, o homem que tinha sido foi encontrado e desafiado à fé. Você crê no Filho do Homem? O caminho da salvação é a fé no Filho do Homem, a saber, em Jesus Cristo. Esse título foi utilizado para, por Jesus, o papel de juiz, em 5:27, e de advogado, em Lucas 12:8. O homem então perguntou: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Identificar o momento mais importante da vida daquele homem não foi o dia da cura de sua cegueira física, mas o dia em que o Mestre se apresentou a ele, oferecendo-lhe a cura espiritual. A resposta dele foi: eu creio, Senhor, e o adorou. Observe o desenvolvimento da compreensão do homem que fora curado. Primeiro ele achou que Jesus era só um homem. Depois ele achou que Jesus era um profeta. Por fim, ele reconheceu que Jesus é Senhor e o Messias prometido no AT. A síntese principal está nas palavras de Jesus. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. João para hoje. O que você pensa sobre Jesus Cristo? Essa resposta revela o seu entendimento sobre a vida eterna. Não podemos achar que Jesus era apenas um bom homem. É importante o reconhecimento da sua plena divindade. Segundo ponto. Jesus e os fariseus. Os fariseus ouviram Jesus e questionaram: por acaso também nós somos cegos? A prepotência dos fariseus contra Jesus escancarou a cegueira espiritual deles. O homem que fora curado era um cego que acreditou em Jesus e passou a ver. Os fariseus eram cegos que acreditavam que podiam enxergar. Jesus disse: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem: nós vemos, o pecado de vocês permanece. O ensino de Jesus é: eu sou a luz que faz com que pessoas sejam iluminadas e passem a ver. Mas para aqueles que acham que podem ver por conta própria, eu sou mensagem de julgamento para a condenação daqueles que estão em trevas.
Conclusão. Esse estudo revelou quão importante é olharmos para Jesus Cristo e reconhecermos toda a sua autoridade, seja sobre as questões físicas ou sobre as questões espirituais. Que a verdade expressa no verso 39: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos, se perpetue em nosso coração.